é o Felipe. Bom, o Felipe Duarte, ele é pessimista, tá? Ele é um dos plantonistas do Oswaldo Cruz e lá no Vila você não vai. Vou continuar com umas informações. Tá bom. E assim, além de posso garantir para vocês que é uma das melhores pessoas do mundo, melhor ser humano, poeta, uma história de vida invejável. Bom, ele veio falar para a gente aí, acho que hoje, foi uma das pessoas que mais tem experiência aí durante o Covid. Acho que uma das pessoas que mais tem experiência aí das várias configurações que a gente pode usar no dia a dia, inclusive a interação com o permisso. E é isso que ele vai falar. Bom, obrigado pela apresentação. Faz mais ou menos uns 15 anos que eu não fiz aqui. Até foi uma sensação, estou tentando entender qual foi a sensação aí, mas provavelmente vai ser boa. Eu vou falar para vocês sobre ECMO e terapia de disfunção renal. Na verdade, esse foi o tema da aula, mas eu resolvi começar a aula, a primeira parte da aula. Eu não tenho nenhuma resposta, mas eu tenho algumas ideias e, assim, o Marcelo é um cara que adora fazer trabalho, pesquisa, está sempre pronto para isso. Eu acho que tem um campo inicial ali, principalmente na ECMO do material, muito interessante para a gente começar a tentar fazer pesquisa, ainda mais tendo visto os últimos trials que saíram, mostrando que o suporte de distribuição com ECMO, por exemplo, não tem diferença de mortalidade em troca do gênero, com todas as questões que a gente pode discutir depois que os trials têm. Mas tem algumas coisas que são muito pouco quantificadas nesses trials, que talvez valha a pena a gente quantificar para tentar entender o que está acontecendo, porque a gente não consegue melhorar a mortalidade dos pacientes, mesmo dando um suporte teoricamente mais adequado. Então, eu vou começar falando um pouco disso no começo da aula. Tem um link com a terapia de substituição renal, principalmente no paciente em ECMO arterial. E depois eu vou falar sobre os mecanismos de interação, como você pode fazer para acoplar as duas terapias extracorpóreas. Já vou adiantando que não tem nenhum certo, nenhum errado, tem algumas vantagens, algumas desvantagens, sabe? A gente pode discutir depois. E depois eu posso até contar para vocês como é que a gente faz lá no hospital, tá? Bom, é complicado, cara. É complicado, né? Tirar o cara do avião já é complicado, você imagina o resto, né? Isso aí foram 15 minutos para tirar o cara do avião que a gente tinha ido buscar, eu acho que em Cuiabá. Porque nada ajuda, né? O avião não ajuda, a bomba não ajuda, nada ajuda. Eu não ajudo, né? Tô filmando. Então ninguém ajuda, né? Inclusive eu. Aí, ó. Assim, fácil não é. Mas tem algumas coisas, por exemplo, o acoplamento com a terapia de distribuição renal não é das coisas mais complicadas para se fazer. Se você entender qualquer coisinha ali de mecânica de fluido, dá para entender. A primeira parte, vou falar a introdução básica sobre epidemiologia, por que é importante a gente saber sobre isso. 50% dos pacientes que estão em ECMO vão precisar de terapia de distribuição renal, mais da metade já entram em terapia de suporte de distribuição renal, já estando em ECMO, e outra metade começa a terapia de distribuição renal e precisa entrar em ECMO, os pacientes que têm indicação, né? O timing ali é na CPL 24 horas. 60% dos pacientes normalmente eles são em ECMO arterial e 40% VV. Basicamente, a diferença disso é por conta do paciente em ECMO VA tem um colapso hemodinâmico muito mais claro do que o paciente em VV, e tem uma questão que é muito interessante, que é o quanto você oferece de fluxo pulsátil para esse paciente, enquanto você não dá de fluxo pulsátil. Na ECMO VV, obviamente, o cara vai ter um fluxo pulsátil o tempo inteiro. Na ECMO VA, o paciente normalmente vai ter um fluxo pulsátil mais fraco, tá? E outra coisa interessante que vai fazer uma junção com o final da aula é que 43% dos pacientes que estão doentes em ECMO é por conta de hipervolemia. Então, aquela coisa de dar um voluminho para parar de chacoalhar a cânula, talvez não seja a estratégia mais interessante e mais inteligente, certo? Aqui é o que faz ter essa interação entre terapia de substituição renal e ECMO. Tem as variáveis do paciente, que eu já falei, como colapso hemodinâmico. Tem os fatores de membrana, hoje elas são muito mais biocompatíveis, então tem muito menos esse fator. Tem aquilo que eu falei, né, do fluxo contínuo e do fluxo pulsátil. Então, assim, só para vocês entenderem por que tantos pacientes que estão em ECMO precisam de terapia de substituição renal. Tem vários fatores de interação, né? E aí, esse é um paciente ECMO VA, que rompeu a válvula aórtica, um cara de 45 anos, chamava Felipe também, que a gente colocou em ECMO. Vocês veem um caso clássico, né? O cara sem pressão de pulso, mas com fluxo, e de repente ele recupera um pouco do batimento cardíaco ali e
começa a ter uma pressão de fluxo. Por que essa imagem é interessante e importante? Porque vai vir de encontro com o que eu vou falar para vocês agora. Os conceitos básicos. Por que essa diferença é importante entre ter pulso e não ter pulso? Quando você não tem pulso, o gradiente de pressão e a resistência são os principais determinantes do fluxo. Quando você tem uma pressão de pulso, tem alguma coisa a mais que também gera a velocidade e o fluxo da matéria. Então, normalmente, o fluxo que a gente aprendeu ali, né, da lei de Ohm, que é a variação de pressão sobre a resistência, mas quando você tem um fluxo pulsátil, a resistência já não é mais suficiente. Você tem uma entidade que chama impedância, que vem da resistência, mais a condutância e a indutância. São coisas que fazem resistência ao fluxo quando o fluxo é pulsátil, certo? Então já é uma grande diferença se o paciente está totalmente em assistolia ou se ele tem alguma coisa de pulso do coração ativo. Então é isso, né? Isso é razoavelmente bastante estudado em modelo animal, obviamente. A gente adora os trials randomizados, tem muito pouca coisa. Tem um trabalho que eu vou mostrar para vocês no final, que eles colocavam um paciente para fazer uma cirurgia de stenose de aorta e estava com o balão intraórtico. Eles desligavam o balão e outro grupo eles não desligavam o balão. E mediram alguns marcadores de microperfusão. Eu vou mostrar para vocês no final. Então, assim, alguns passos já em direção a isso para pacientes seres humanos. Mas em animal tem bastante experimento sobre isso. E talvez o que vale a pena a gente medir nesses pacientes seja a pressão hidráulica, né? Que é SIEP, que é a energia equivalente de pressão. Então, qual é a diferença basicamente entre esse fluxo pulsátil e não pulsátil? A gente sabe por estudo animal e até empiricamente, quando você tem um fluxo pulsátil, você tem menor ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a resistência vascular periférica fica menor, por vários motivos morais, até microvasculares. Você tem um monte de trabalho mostrando que também aumenta o clearance renal e tem menor lesão endotelial. E por que então, se é tão bom assim o fluxo pulsátil, por que desde o começo não usava o fluxo pulsátil? O não pulsátil é muito mais barato, pelo próprio fato do fluxo pulsátil gerar muita energia e o material não ser tão adequado. Quem usava morrer de medo de aumentar a energia do sistema, explodir o sistema, porque não era confiável, tanto as conexões quanto a membrana não era confiável, então tinha o risco de romper a membrana. E, de novo, né? Quase todos os trabalhos que você tem em animais são estudos experimentais e com tempo de bypass curto. Bypass curto quanto? 45 minutos, você deixa o paciente ou o animal do experimento em um fluxo pulsátil versus um fluxo não pulsátil. E como é que, da onde vem isso? Vem aqui, né? Tem na mecânica de fluxos, tem 2 números adimensionais ali que a gente fala que tem que conhecer, é sacanagem, né? Mas que era bom, pelo menos você lembrar do nome para você entender por que tem essa diferença. Primeiro é o número de Reynolds, não sei se você já ouviu falar, alguém já ouviu falar desse número? É exatamente o motivo de quando você tem um DPLC descompensado, você usa hélio para melhorar o fluxo, para transformar um fluxo turbulento num fluxo laminar. Certo? O hélio tem um número de Reynolds super baixo, então ele faz com que o fluxo seja muito mais laminar, diminuindo a resistência do paciente, certo? Então esse é o motivo. Acontece em toda a vasculatura humana, certo? Então assim, você sabe que se você tem um número de Reynolds menor que 2000, normalmente o fluxo é laminar, certo? No ser humano, em quase todos os pontos da aorta abdominal para baixo, esse número é menor que 2000. Na aorta para cima, nos lugares que o fluxo é turbulento, esse número é maior que 2000. Tá? É importante você entender que, primeiro, que o fluxo tem que ser laminar. Segundo, tem o segundo número, que é o número de Osmer. O que esse número te fala? Ele te fala o seguinte: o quanto da resistência àquele fluxo é pelo componente inercial. O que é o componente inercial? É o deslocamento de massa. E o quanto da resistência é pelo componente viscoso, que é fricção-atrito, certo? De novo, já vou dizer para vocês. Na microperiferia, a definição de microcirculação é essa, né? É quando a lei de Poiseuille vale, né? Quando o gradiente de pressão e a viscosidade ao atrito que determina o fluxo. Isso é para pequena vasculatura. Então, normalmente, para pequena vasculatura, esse número de Osmer ele vai diminuindo. Para a grande vasculatura, ele é muito grande. O que quer dizer que ele é muito grande? A força inercial é o principal moderador do fluxo. Então, o que é a força inicial? Basicamente, o delta de pressão, certo? E a frequência das oscilações, beleza? Frequência da oscilação, frequência cardíaca. Normalmente, a gente usa 1 Hz, que é 60 por minuto, certo? Que é a gente chama de a primeira harmônica ali da variação sinusal, certo? Então, de novo, né? A gente parte também de outro princípio de que o sangue é um fluido newtoniano. O que é um fluido newtoniano? É quando
ele não varia a viscosidade, o atrito, ou a capacidade de arrastar, de acordo com a pressão que você coloca nele, certo? Isso é um fluido newtoniano. Vocês lembram de algum fluido não newtoniano? Fora o slime? Areia movediça, né? Aquela velha... Você está na areia movediça, você começa a se mexer, o que acontece com a viscosidade dela? Muda e você começa a afundar. A areia movediça é um fluido não newtoniano. O sangue a gente considera quase sempre um fluido newtoniano e, basicamente, qual a diferença, né? Se você tem uma viscosidade, você tem aquela característica de fluido, né? Que é no meio do raio do tubo cilíndrico, a velocidade é maior, e a velocidade dos dois lados, nas duas paredes, ela é negativa, certo? E as moléculas do meio vão arrastando as outras, certo? Quando você não tem um fluxo laminar, um fluxo turbulento, é isso aqui que acontece, né? Você tem mistura das camadas do líquido, certo? Foi exatamente assim que o Reynolds conseguiu fazer a descrição e achar o número dele, que é um número adimensional. Tinha uma corrente de água, tem até uma foto do experimento que eu coloquei, achei no over. Tinha uma corrente de água, e ele colocava um fluido com uma viscosidade conhecida, e aí o filete ficava exatamente no meio do líquido da água transparente. Você via lá o filetinho, vendo que não tinha turbulência, certo? Ele mudava as características do líquido, de repente o líquido começava a se misturar, certo? Assim que ele conseguiu calcular o número dele. Bom, da onde que veio o número de Reynolds? É isso que eu falei para vocês, né? Ele depende do quê? Ele depende do diâmetro do fluxo do tubo, da velocidade média e da viscosidade cinética, né? Cinemática, que é a viscosidade sobre a densidade do fluido, certo? Normalmente a gente considera o sangue como tem um número de Reynolds menor que 2000, que acontece isso aqui, né? O fluxo normalmente é dominado, certo? Não é o fluxo turbulento, que é o que acontece lá em cima. E o número de Wormsworth, você vai ver a diferença, eles são interrelacionados pela viscosidade, só que qual é a diferença? A diferença aqui é muito clara, né? Tem aquele W ali, que é a frequência de oscilação, certo? Então, assim, esse número depende de qual a frequência das oscilações, certo? Ele vai ser calculado de acordo, ele vai transformar um fenômeno que é um fenômeno de tempo em um fenômeno de sinal, de frequência, certo? Por que isso é importante? Não era. É relativamente importante por isso, né? A microvasculatura é caracterizada por um número muito baixo. Então lá você consegue aplicar aquela lei que a gente aplica em quase todos os lugares, que é o gradiente de pressão e a resistência determina o fluxo. Quando acontece isso? Normalmente quando o número é muito baixo. Por quê? Porque a inércia é muito pequena, certo? Que é o movimento pulsátil. Quando o número é muito alto, quer dizer que aquele componente lá em cima é muito alto, certo? Então o que acontece? Você tem que levar em consideração a força inercial, certo? Que é basicamente o delta de pressão. Então ali que eu falei para vocês, né? Na verdade, a definição de microcirculação é isso, né? A viscosidade e o gradiente pressórico é tudo no fluxo. Ponto final. Eu vou mostrar para vocês uma figura de um exame de microscopia que vai mostrar exatamente isso. Aqui é para vocês terem uma ideia mais ou menos do número de Wormsworth no organismo do ser humano. 17,8 na horta. Se você for ver a microvasculatura ali, o interósseo 1,10, né? Então, por isso que o fluxo do interósseo é muito mais laminar do que o componente inercial, o delta de pressão, tem muito pouca importância quando chega lá no final da árvore vascular. Aqui é a equação que eu estou falando para vocês, que é uma equação, de novo, que vale para a microcirculação, que é o fluxo, delta de pressão, raio, a viscosidade e o comprimento. Acho que você já vê essa equação, já deve ter visto alguma vez na vida, de novo. Não adianta você usar ela para quando o número de Reynolds é muito alto ou quando o número de Wormsworth é muito rápido. Ela não serve, tá? Ela não leva em consideração o componente inercial do deslocamento, beleza? E a importância é essa, né? Quando você tem um número ali, as duas primeiras linhas é o número de Wormsworth de 1, de 2 e 4. Você vê que o fluxo é quase todo laminar, que é o que a gente espera pela equação de Poiseuille, certo? Quando você começa a ter um número muito alto, o sinal entre velocidade do fluxo e pressão, ele começa a fazer um ângulo de 90 graus, né? E aí a função linear já não serve mais. Você vai precisar de uma função senoidal ou cossenoidal, certo? A trigonometria. Isso atrapalha em quê? No final eu vou falar para vocês, mas eu vou adiantando que, na verdade, tudo é transferência de energia, né? Já que a gente não consegue criar nada, a gente só consegue transferir. A transferência de energia talvez fique prejudicada. Aqui eu queria mostrar para vocês, para terminar essa parte, antes que vocês levem no cone. Aí, quando o gradiente de pressão é 0 e o número é baixo, 0,1, você vê que é o que você espera da equação do Poiseuille, é 0, né? Não tem gradiente de pressão, não tem fluxo. Olha a diferença quando você aumenta o número.
certo? Você tem aquele componente inercial ali gerando fluxo. Que é um negócio que, teoricamente, a gente não conta quando você mede só o fluxo e a pressão arterial média. Você não consegue medir isso. Beleza? E aí, para vocês verem a impedância, de novo, né? A impedância vai subindo, ela começa a cair quando você para de ter fluxo pulsátil, e depois ela volta a subir de novo, provavelmente porque a musculatura fecha. Você fecha a musculatura, contrabalanceia a perda de frequência. Beleza? E aí, onde eu queria chegar, que talvez seja uma medida que a gente não faça e deveria fazer quando o paciente está em vena arterial. Principalmente quando ele não tem nenhum fluxo de coração ativo. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês já viram o paciente assistindo aqui naquele que eu mostrei para vocês. Qual que é o fluxo que você dá para ele? Estou falando de fluxo. Você sabe, Marcelo? Você tem alguma ideia? Estou falando sério. Você quer o quê? Que você teoricamente pega um fluxo, colhe um marcador de perfusão, se é que serve para alguma coisa depois de tanto tempo, né, em assessoria, e você quer manter uma PAI de 65. Qualquer trabalho, né, longe de me criticar trabalhando, mas se você olhar qualquer trabalho, o último trabalho de choque cardiogênico no New England, eles tinham drogas ativas e o suporte para manter uma PAM de 65. Não era isso? Será que serve PAM de 65 para o cara que não tem fluxo pulsátil? Ou para o cara que tem um fluxo pulsátil que não serve, que não é o suficiente? Como é que você faz para saber isso? Teoricamente, você consegue fazer esse cálculo, né? Depois de milhares de derivações e considerando a pressão como um equivalente de energia, essa fórmula é muito simples. Na verdade, por tempo, você pega a pressão, o fluxo, embaixo, só o fluxo. Você faz esse ratio e você vai ter uma energia que a gente pode chamar de uma energia hemodinâmica. É quanto que aquela pressão pulsátil gera de fluxo a mais do que o próprio fluxo. Certo? E a gente vai ver que no ser humano, normalmente, isso é 10 a 15%. É um componente razoável de energia que você perde. E quando você tem um cara com fluxo totalmente contínuo, com o coração ativo batendo pouco, você com certeza não consegue atingir. Você vai ter que aumentar muito mais o fluxo para gerar uma pressão constante muito maior, porque você não tem um componente pulsátil, certo? Vocês estão entendendo até agora? Falando sério. Eu vou parar de falar e vocês querem perguntar uma coisa até agora? Fora o fato de perguntar o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá, eu dei a chance, cara. Agora já é. O que eu falei para vocês, né? Fluxo não pulsátil. Essa energia equivalente é igual à pressão arterial, que é o que a gente costuma ver lá na PAI menor que 65, tá ótimo. A diferença somente é 10%, como eu falei, né? Então, assim, olha que interessante, trabalho experimental, né? Quando você põe o fluxo pulsátil e não pulsátil, a velocidade dos eritrócitos, a velocidade dos eritrócitos no capilar. O que acontece? Quando você vê o fluxo pulsátil, é muito maior, né? Ah, mas você me falou que nos eritrócitos lá no microcapilar não importa o fluxo inercial. Eu falei que não importa pro fluxo do capilar, não para chegar no capilar, né? Para chegar no capilar importa. Por quê? Porque é entropia, né? É a quantidade de energia que você está carregando no sistema, né? Quanto mais quantidade de energia você carregar para o sistema, mais energia vai chegar no sistema para ele trocar. Para trocar para quê? Para qualquer coisa. Desde absorver oxigênio, jogar o gás carbônico para fora, tudo. Na verdade, talvez a nossa quantificação, como microperfusão, delivery de oxigênio, chegou num ponto que ela não seja mais suficiente, né? Então você precisa calcular a energia, que o organismo é isso, né? É energia. Sem querer ser austero e esotérico e daqui a pouco fazer respiração, não é isso que eu estou dizendo, mas a própria passagem do tempo vem da entropia, né? Você perder calor para outro lugar, é assim que você envelhece, né? Tipo, a entropia é, na verdade, teoricamente, a fórmula da passagem do tempo, né? É só assim, nenhuma outra fórmula é necessária a passagem do tempo, né? A entropia é que faz o tempo passar, porque você vai sai uma entropia maior ou menor, quer dizer que você está envelhecendo, você está perdendo o caos, né? Que acontece com todo mundo, menos com a pedra, com outras pessoas. De novo, quantidade de capilar perfundido é muito maior sempre quando você tem um fluxo pulsátil, certo? A perfusão renal também faz diferença, principalmente no córtex, que é muito mais sensível do que a medula à perda de energia. A perfusão hepática também acontece. Então vamos lá. Como é que eu faço essa conta, né? Que eles chamam de estrutura de energia. A energia a mais que você dá pelo fato de você ter um componente inercial pulsátil, né? É essa fórmula simples. Você calcula aquela primeira rate que eu falei para vocês e tira da PAE. Quanto que você tem de energia a mais ali, você consegue usar a unidade em milímetro de mercúrio, mas você consegue usar como um equivalente de energia. Já que, esqueci de falar no começo para vocês, pressão por volume é energia, certo?
Normalmente, outra coisa aí você não, eu coloquei lá um fluxo pulsátil, já deu certo. Não dá, porque normalmente você perde 80% no próprio circuito. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, né? Isso aí é uma cirurgia cardíaca, valor intraórtico, liga e desliga, tá? Durante a cirurgia. Teve um resultado bem parecido com um de experimento animal. Tanto na resistência vascular periférica, que ficou maior em quem estava com fluxo não pulsátil, menor em quem estava com fluxo pulsátil, tanto a resistência pulmonar que inverteu. E aí eles codificaram quanto você perde de energia no circuito, né? A bomba, pós-oxigenador, na cânula e na artéria radial, quando você consegue medir lá, chega lá, certo? Lembrando que o fisiológico é uns 10%. Tá? Então, mesmo no fluxo pulsátil ali, você não chegou no que você queria. Aí, ó. Marcador inflamatório. Todos pioraram, adianto para vocês, todos pioraram no fluxo não pulsátil, melhoraram no fluxo pulsátil, menos a citocina anti-inflamatória, que é o L10. Esse inverteu. Foi melhor no fluxo pulsátil, foi maior no fluxo pulsátil, melhor no fluxo não pulsátil. Beleza? Certo? Tem até análise em experimento do local da cânula. Por quê? Dependendo de onde você coloca a cânula na horta. Ela tem muito maior impedância. Ela vai propagar essas ondas muito melhor do que se colocar numa femoral. E exatamente isso que mostrou, né? Na cânula femoral, e essa aqui é a circulação, a F é o fluxo na artéria renal. Na hora que você colocou a cânula femoral ou colocou a cânula lá para cima, uma VA periférica, uma VA central, obviamente a PAM na femoral ficou maior. Então você teve uma EEP grande. Mas olha o que você perdeu de energia ali, ó, de equivalente. Ó. Você perdeu quase 20%. Só do fato da cânula estar muito perto e a pulsação não ser transmitida pela hora. Beleza? Deu para entender? Bom, em resumo, é mais ou menos isso, assim, é uma revisão do ano passado. É mais ou menos o que eu falei para vocês, né? Você tem sim uma perda de energia com o fluxo não pulsátil. Você tem trabalho experimental mostrando que realmente você piora os parâmetros inflamatórios de perfusão orgânica. Normalmente isso acontece depois de 15 minutos de bypass, ou até 45 minutos, já tem um efeito. Antes disso, não tem nenhum trabalho que mostre que tem a diferença. O local da cânula faz diferença também. A pressão de pulso não é adequada para você identificar se você está dando essa energia suficiente, tá? Não é adequada, você tem que fazer aquela conta que eu mostrei para vocês. E o fluxo pulsátil, claramente, ele é mais anti-inflamatório, por ser mais fisiológico, e provavelmente por jogar mais energia no sistema, certo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Agora eu vou começar a aula, certo? E por que eu falei isso? Eu falei porque, na verdade, acho que tem um campo bem interessante de pesquisa aí, porque isso é muito pouco conhecido, é uma fórmula que não é tão difícil de fazer, é fácil de você fazer, e talvez tenha uma implicação bem interessante no desfecho dos pacientes. Bom, que terapia de insuficiência renal. Você pode fazer tudo de qualquer jeito. Essa é a parte boa, né? A parte ruim é que você pode fazer tudo de qualquer jeito, nenhum jeito é muito melhor que o outro, e todos têm os seus prós e contras. Você pode fazer, o paciente está em ECMO, ou aí veno arterial ou veno venosa. O cara está em ECMO, veno arterial ou veno venosa. Você pode, passar um catéter separado, fazer a terapia que você está acostumado separado, que é o que eu aconselho quando eu viajo para pegar os pacientes, às vezes não dá para trazer, ou para ajudar. Fala, cara, não inventa moda nessa hora. Não é a hora de inventar moda na hora que você colocou a cara em ECMO pela primeira, segunda vez, certo? Então, faça um catéter separado e faz a diálise que tem que fazer e pronto. Você pode ligar a terapia de substituição contínua, você pode até fazer diálise peritoneal. Tem paciente em ECMO esperando transplante de pulmão e terapia peritoneal. É bom, estabiliza menos. Obviamente a remoção de fluido não é adequada, mas é bem menos quantificada, mas dá para fazer também, certo? A técnica, de novo, você pode pôr um catéter separado, você pode pôr um hemofiltro no circuito da ECMO, aproveitando a pressão que o circuito da ECMO gera para fazer esse ultrafiltrado, certo? Dá para fazer, vai ser bem difícil você quantificar aí o quanto que você está conseguindo passar de fluxo de sangue pelo filtro, mas numa situação ali dá para fazer. Se eu tiver expertise, você vai acabar tendo que ligar a bomba de fusão junto para tentar entrar o dialisado sobre reposição. Não seria tão fácil, vai poupar o acesso venoso, no máximo. Tá? Você pode conectar, que é o que a gente vai falar aqui na aula, que acho que é a parte que teoricamente tem um pouco mais de discussão. Você vai querer conectar, você pode conectar junto com o circuito da ECMO. O problema disso,
a interação entre os dois, né? Aumentar o pico de pressão, fazer muita pressão negativa, dependendo de onde você liga, tem um pouco maior de risco de hemólise, e basicamente é isso. Aqui eu falo de enganar o sistema, porque qual que era, eu acho que não sei como é que está a configuração das máquinas aqui de diálise contínua nos pacientes, mas antes era um grande problema, porque dependendo do porte que você ligava a máquina de diálise no circuito de ECMO, ela ia dar uma pressão muito alta quando você ligava ela pós-bomba, tanto para devolver quanto para puxar, ou ela dava uma pressão muito negativa quando você ligava ela no porte pré-membrana. Hoje em dia, pelo menos as máquinas que eu estou acostumado a usar, elas aguentam uma pressão negativa de até menos 300, menos 200, uma positiva até de mais 500. Se o seu circuito de ECMO estiver dando esse tipo de pressão, é melhor você parar com ela, está dando alguma coisa errada. Não é o tipo de pressão que você quer que aconteça no circuito. Aqui você consegue mudar a configuração? Então, assim, não sei, no começo, lá, há 10 anos atrás, era difícil, porque você não conseguia mudar e ficava realmente todo mundo apitando. Se por acaso vocês um dia tiverem um serviço que está apitando, porque não tem a configuração, não tem o software mais moderno, tem coisas que você pode fazer, né? Aí sim talvez vale a lei de Poiseuille, se você estiver apitando, porque a pressão estiver muito negativa, você consegue colocar um tamp antes, fazer com que a pressão fique mais positiva, tipo, teoria da mangueira do quintal. Ao contrário, se a pressão estiver muito positiva, você pode colocar uma extensão um pouco mais fina, como se fosse um resistor ali no meio, para diminuir a pressão que está chegando lá. Os dois é para fazer, normalmente o pessoal tem uma mangueirinha ali com 20 centímetros, que você consegue diminuir a pressão que vai chegar no circuito, beleza? De verdade, eu não acho mais necessário, principalmente se você vai fazer isso no hospital terciário, quaternário, normalmente a máquina tem uma configuração já que aceita. Quais são as outras particularidades ali da ECMO junto com a terapia de insuficiência renal? A anticoagulação. É uma pergunta que sempre me fazem, né? Você vai anticoagular o paciente em ECMO, mas aí você vai anticoagular o citrato também no sistema? Tem um monte de trabalho mostrando que não faz tanta diferença. Talvez preserve mais a membrana de ECMO se você colocar o citrato antes da membrana de ECMO, mas também não faz tanta diferença. Realmente, dependendo das membranas modernas, a chance de trombose é muito menor. Então, na verdade, você pode fazer os dois de verdade, não tem problema nenhum. Mas também, se você quiser só anticoagular o cara num range adequado, pode até fazer sem o citrato, depende mesmo da experiência do seu serviço. Uma coisa para ficar atento é a dose de medicamento, né? Quanto mais hidrofílico o medicamento, quanto maior o coeficiente de partição no óleo com a água, mais ele vai ficar retido na membrana, como se fosse um reservatório. Então, por exemplo, fentanil, os azóis, fluconazol, eles ficam retidos na membrana uma vez, se você tem uma dosagem que vai ficar insuficiente. Os beta-lactâmicos nem tanto. Isso, de sedação, quase todos têm interação. A morfina que tem menos, porque a gente tem que usar até mais morfina do que o resto quando você está com o paciente em ECMO, tá? Deixa eu falar das configurações. O slide da configuração. Acho que ele está na frente, foi outro. Bom, aí uma coisa que sempre acontece, na verdade, que é o maior vilão da terapia de disfunção renal em ECMO é o chugging, né? Que é a cânula batendo, né? Normalmente, quando está ligado a diálise em paralelo com a máquina de ECMO, 100% das vezes a culpa é da diálise. Isso é... Você fica até feliz quando ligam a diálise, porque você pode falar com alguma coisa, né? Normalmente não é, tá? Por que não é? Cara, é física básica. Você tem uma ECMO com 4 litros por minuto de fluxo, uma prisma com uma substituição renal com 120 ml por minuto. Cara, é 5% do fluxo. Não é esse rombo de 5% do fluxo que está fazendo a cânula ficar batendo, certo? Se esse 5% do fluxo estiver fazendo sua cânula bater, alguma coisa está errada, certo? Então, normalmente não é isso. Uma coisa hipovalorizada é a cânula de devolução. A gente já olha para a cânula de retorno e acha que o problema é ali. Mais de 20% das vezes é a cânula de devolução que está com problema. Ou está trincada, ou ela está muito enfiada, ou está muito introduzida, ou ela tem um dia muito pequeno e ela está fazendo a pressão inteira do sistema bater e gerar, certo? Então, assim, a primeira coisa que você vai olhar ali é olhar a cânula de retorno está adequada, não só para a cânula de devolução. Normalmente, se isso não funciona, você vai lá diminuir a rotação, espera estabilizar e vai aumentando devagar. Para quê? Para tentar diminuir a pressão negativa na cânula de drenagem, certo? Então, assim, é um guideline, um fluxograma meio interessante ali, que talvez evite ficar fazendo volume toda hora no paciente, né? Então, primeiro você diminui a velocidade, aumenta de novo, normalmente isso funciona
Porque a cânula tem um componente que não era para ter, ainda mais quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais elástica. E se você vem lembrar que o sistema da ECMO é o tempo inteiro aquecido, né? Cara, por melhor que seja o material, ele vai ficar mais fadado a colabar, né? Então, se você diminuir a rotação e aumentar ela devagar, talvez você diminua esse colabar só pelo fato de você diminuir a pressão negativa. Cara, se isso não funcionou ou recorreu, olhar coisas acessórias, que quase ninguém olha, né? Quando você faz o curso da ELSE eles chamam de síndrome do ato pequeno, né? Qualquer coisa que diminua o ato direito, né? Tamponamento, pneumotórax. O cara pode sim, hipertensão intraabdominal, se o cara não está muito bem sedado, às vezes não é tão feio se dá uma melhorada na sedação do cara, o cara parar de fazer aumento da pressão abdominal e colocar a cânula, mas se o cara está totalmente instável ainda no começo da terapia. Eu sei que a gente sempre prefere deixar o cara mais acordado, mas as primeiras 12, 24 horas, aquela cânula batendo, eu prefiro deixar o cara mais sedado do que ficar dando 500 de lactato a cada 15 minutos quando bate a cânula, certo? Talvez seja um pouco mais benéfico para o paciente, sendo que quase a metade deles foram em ECMO porque está muito violento, né? Então, assim, um pouquinho de pneumonia não vai fazer mal para ele nesses momentos. Ah, não, continua batendo a cânula ali, aí sim, você vai testar a fluidoresponsividade. Você pode tentar fazer um treino de grupo, fazer uma infusão volêmica. Melhorou? Ok, vai lá, tenta. Tem gente que tenta dar albumina, que tem uma retenção intravascular um pouco melhor. Você pode tentar subir a hemoglobina desse paciente um pouco mais, aumentar a normalidade. Nada disso deu certo, continuou batendo, você pode pôr uma cânula adicional. Pode tentar colocar um Y ou revenar. Por quê? Você vai colocar 2 resistências em paralelo, quando você coloca resistência em paralelo, você diminui a resistência, certo? Isso vai diminuir o dano de pressão. Aqui é um trabalho também experimental, coisas interessantes. Você olhou lá, tá batendo, aí você sedou o cara melhor, não tem o pneumotórax, você tá achando que o problema é a cânula. A cânula tá pequena, a cânula que não tá funcionando, a cânula tá muito pequena. O trabalho experimental mostrando a primeira coisa. A primeira coisa desse trabalho é o seguinte: a quanto você consegue de fluxo se o diâmetro do reservatório é quase infinito em relação ao diâmetro da cânula. Então vocês têm, na verdade, ali, que quando o diâmetro do reservatório é muito maior que o diâmetro da cânula, o fluxo atinge um nível e chega uma hora que ele está mais aumentar. O que eu quero dizer isso? Às vezes o fluxo está muito ruim, você empurrar a cânula um pouco para dentro, a chegar mais perto do lado direito, você vai transformar o volume do reservatório quase infinito em relação à cânula, talvez melhore. Mas chega uma hora que não melhora mais. Se a cânula está bem locada lá dentro já, aumentar mais não adianta, porque o fluxo não vai aumentar, certo? Porque chega uma hora aí que se aumentar o reservatório não adianta nada, beleza? Mas às vezes funciona. Outra coisa, 90% das vezes que vai colocar uma cânula adicional, as pessoas acham que a cânula é muito pequena. Na verdade, às vezes a cânula é muito grande. A relação entre o diâmetro da cânula e o diâmetro da veia tem que ser mais ou menos 0,6 para dar o melhor fluxo ali. Então, às vezes você tem uma cânula muito grande para o tamanho da veia, ela começa a sugar a parede da veia, e ela começa a obstruir. Não porque ela está muito pequena, porque ela está muito grande. Certo? Então, uma coisa para você ficar de olho, é um negócio que realmente acontece. Aqui é a nossa experiência lá no Oswaldo. Os pacientes que ficaram lá, vocês veem que todos eles eram normalmente mais graves do que a maioria da literatura. Ficaram mais tempo em ventilação mecânica, tiveram terapias adicionais muito antes de a gente colocar em ECMO. Mas manteve ali, por terapia substitutiva renal ali, 36%, 40%, que é mais ou menos como eu falei no começo do trabalho. 40% dos pacientes em VV, aqui são todos em VV, fizeram terapia de insuficiência renal. Aqui é a primeira metade dos pacientes, tem mais 30 depois, no contínuo. Aí já começa a adiantar para vocês qual foi a diferença desses. Os dados praticamente se mantiveram, o que aconteceu no final é que a gente começou a coagular cada vez menos os pacientes, e aí a gente começou a ligar quase todos mesmo em série, junto com a máquina de diálise, certo? Aqui é o que eu falei para vocês, né? Você acha que adianta aumentar o tamanho da cânula? Não adianta, né? A cânula está claramente sugando a veia, né? Então o que a gente fez é colocar a cânula para dentro do lado direito e parou de bater, certo? Se fosse para fazer uma coisa em relação à cânula, era diminuir o tamanho da cânula, não aumentar. Só mostrar um negócio para vocês que faltou. Ali. Eu vou, será? Qual que você quer? Os 12 configurações da crise. Foi a primeira. Você pulou. Pulou. Pulou, tô falando. O quê? Não, amor, o desenho. Não. Põe outro aí. Então,
Não tem aí? Põe aqui. Tem aqui? Tem aqui? Só mostrar um negócio para vocês que faltam. Vocês querem perguntar alguma coisa por enquanto? Na aula anterior. Quer falar alguma coisa? Não sabe? Quer falar? Vocês estão meio em choque ou vocês estão de saco cheio? Só para terminar meu comentário, eu quero dizer o seguinte: quando a gente vê os trabalhos lá, os pacientes em ECMO vendo arterial com choque cardiogênico, é o seguinte, aquilo que eu comentei para vocês, né? Basicamente, mede a PAM, marcador de perfusão de microcirculação, né? Você não mede essa quantidade de energia passada do paciente. 90% deles tiveram PCR, né? Pré-hospitalar, e foram reanimados, e você não tem nenhum indício ali de que vai de mostrar como é que estava a frequência cardíaca, o batimento cardíaco, a força de geração que aquilo estava gerando. Então, assim, é difícil você dizer que aquela situação, por mais que você tenha uma PM de 65, é difícil você dizer que aquela situação era ideal para garantir a perfusão à distância, né? Ainda mais em uma microcirculação que a gente não sabe quase nada. Tá vendo aqui? Eu queria mostrar só vocês o exemplo das configurações para a gente poder discutir o que pode acontecer em cada um. Ai, caceta. Vai falando aí, fala aí. Marcelo, aqui tem lousa atrás? Posso desenhar? Melhor. Você quer subir o... Não, eu já coisei aqui, você quer Pode fazer? desenhar? Vou por aqui para deixar aberto também, Na né? parte de eu tenho que sair da câmera, porque eu vou ver. Tudo é uma luz, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que a gente consegue fazer. Eu já vou adiantar, já que eu vou ter que desenhar a imagem dos meus ramos, junto com a aula, eu vou fazer os desenhos na configuração do paciente que está numa terapia contínua, beleza? Então aqui. Melhor, senão eu vou tirar alguma coisa. Que eu quero ver dentro da família das bebidas, inclusive. Aqui a maqueta tá me pagando, tá? Para fazer o padrão. Você quer mandar no meu e-mail da psicologia? Melhor. Que eu já Tem 4 filhos para criar, gente. Não dá para desperdiçar, não. Se me der um boné, eu me vendo. Bom, aqui vocês sabem, né? Que aqui o oxigênio por aqui. Bom, aqui é um circuito básico, deu para entender, né? Por que tem tanto ponto? Já que ele não está aqui, eu vou usar uma pochete. Cara, o que a gente faz no Oswaldo, que teoricamente é considerado o mais seguro. Nossa, que bom. E o que teoricamente tem menos complicação. É ligar os dois portos aqui, né? A máquina de diálise está aqui. Você ligar aqui, certo? Esse é o mais seguro. Teoricamente é o que tem menos complicação. E teoricamente é o que também tem menos recirculação. Porque você vai aspirar o sangue daqui, vai tirar o sangue daqui, passar pela máquina e devolver num lugar distal da onde você aspirou. Então não tem chance de você ter que repassar aquele sangue por ali. Então essa é a configuração básica que dá para você fazer. Qual que é o problema dela? O primeiro problema dela, deixa ali que tiver antes, vocês me falam. Exato. Se tiver dando tudo certo, é a melhor configuração que você pode ligar. Pode acontecer de errado aqui. Apitar na hora que está devolvendo por conta de uma pressão muito positiva. Aquilo que eu falei para vocês, certo? O que você faz? Você coloca um extensor ali ou muda a configuração da máquina. Então essa aqui é a principal configuração, eu acho que é a mais simples, a mais fácil. E teoricamente é a mais fisiológica. Outras coisas que você pode fazer. Na verdade, você pode aspirar e devolver aonde você quiser, tá? Essa aqui é o que eu aconselho a fazer desde o começo. Caso não dê certo, eu não consegui arrumar a configuração, não sei o que lá, tá dando que a pressão de retorno ou está muito alta, ou que a pressão de drenagem está muito alta, muito baixa, você pode tirar daqui, aproveitando a pressão positiva do sistema, e devolver aqui, aproveitando a pressão negativa do sistema, certo? Beleza? Porque aqui a pressão é negativa. Beleza? Aqui pode dar que a pressão está muito negativa. Aí você vai fazer aquilo que eu falei. Você coloca um clamp aqui, tipo uma mangueira, vai diminuir o raio, aumentar a velocidade e vai melhorar aqui. Beleza?
Beleza? Cara, você pode também ligar tá muito errado ligar aqui? Olha, de novo, eu não aconselho pelo simples problema de que se qualquer coisa que acontecer na máquina de diálise vai ser transmitida direto para o paciente sem dar tempo de você salvar, certo? Beleza? Qual que seria a vantagem de você fazer isso aqui? Talvez você preserve um pouco mais a membrana. É só isso. Beleza? Então, aquelas configurações ali, a via de drenagem, a via de acesso, você pode trocar e brincar do jeito que for. Uma coisa que eu sempre falo, não se estresse se você, por acaso, algum dia, por algum motivo de alarme, tiver que tirar daqui, devolver aqui. Ah, vai recircular? Vai. O que a gente falou, né? 120 ml por minuto, 4 litros por minuto. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas vai recircular sim, tá? Não vai fazer diferença para a terapia do paciente. De novo, se estiver fazendo diferença, troca de nefro, né? Não é isso que vai fazer diferença. Beleza? Então, só para mostrar ali um negócio melhor, mais decente do que o meu desenho. Aqui é o meu filtro na sequência, né? Sem a máquina, aproveitando a pressão do sistema que o sistema gera. Aqui é a terapia separada. Eu falei, se você não tem experiência, a melhor coisa a se fazer, né? Não ficar inventando moda na hora errada. Isso que normalmente passar é já inventar moda na maioria dos lugares, né? Então, assim, já é. Então, assim, inventa outra moda, né? Chega, só uma. Aqui, como eu falei, a configuração, aqui é a configuração que eu falei, talvez perigosa. Por que é perigosa? Né? Porque aqui nesse lugar aqui, a zona de pressão negativa. Se você aspirar uma bolha de ar ali, a membrana dá conta, dependendo do tamanho, sim, mas não arriscaria muito nisso, tá? Aqui que eu falei que a configuração mais segura, né? As duas no porte pós-bomba e pré-membrana, mas eu falei, você pode inclusive fazer aspirar daqui, devolver para cá, ou você pode fazer inclusive usando a membrana, tá? Tem até uns trabalhos ali que mostram que se você fizer assim, você preserva mais a membrana dura mais tempo. Mas, de novo, assim, não, na minha impressão, faz tempo que o meu problema não é a duração da membrana mais. Não me parece o maior problema hoje em dia, então você tem que fazer um negócio que poupa a membrana. Ah, não, eu estou numa membrana que não é muito boa, normalmente a membrana que a gente usa, a pressão da membrana é 30, 40. Aí eu coloquei com a pressão de entrada de 150 para a saída de 100. Aí eu coloquei uma membrana que a pressão de entrada já é 300. Às vezes vale a pena você mudar a configuração para evitar, para preservar essa membrana. Não me parece mais um problema tão ativo hoje em dia, mas é uma configuração que dá para você fazer também. Beleza? Certo? Bom, acabei. Se quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Como é que é, mano? Teoricamente, a gente ligou em série. Teve até um curso, uma empresa que a gente deu lá, que a gente levou uma máquina de plasma férreo, também ligou aquele o filtro lá, que absorve, ligou tudo em série. Aproveitou, mas ligou tudo em série com máquina separada. Isso, é ali no meio. Cara, que eu ia falar, acabei me esquecendo qual que é o grande problema, cara. Lá normalmente só vem uma torneirinha, né? Então você precisa, quando é um lugar que você administra medicamento, normalmente você precisa preparar isso antes de iniciar. Assim. Eu sempre deixo pronto. Faço 2 conectores e deixo pronto ali. Então não tem que fazer no meio da terapia, entendeu? Não, na hora que você está fazendo o prime, você já faz na hora. Porque ele vem, na caixa vem, né, para você preparar. Eu faço sempre na hora. Já deixa, faz 2 conectores, por lá os 3 oitavos lá e conecta os outros, cara. Pra deixar pronta a torneirinha já. Porque senão você vai ter que usar uma torneirinha pré ou uma torneirinha pós, né? Por isso, normalmente, quando você vai na maioria dos lugares, eles estão fazendo, aspirando ou drenando de um e devolvendo pré-bomba. Porque não tinha as torneirinhas ainda, já vem torneirinha pronta lá. Normalmente, pós-bomba e pré-membrana vem só uma torneirinha. Pelo menos na membrana que a gente mais usa. Então, se você tá na dúvida ou já tá achando que vai ter que dialisar, se você quiser fazer isso, é melhor deixar pronto. Claro que você vai mexer o prime, que é muito mais fácil do que você está rodando. Né? Você está rodando é aquela desespero. Mas você tem alguma experiência com esse negócio de tentar usar energia em vez de usar pressão de pulso? Porque me parece um negócio bem consistente, assim, sabe? Bem
bem consistentes. Que se você for pensar que uma hemácia demora 2 segundos para sair do coração e chegar no capilar, né? Você tem que ter uma transformação de energia gigantesca, né? Eu não sei se só o fluxo é responsável por isso, sabe? A impressão assim que é um negócio que vale a pena você correr atrás. Eu sempre fico na dúvida. Tem umas fórmulas mágicas, né? Quando o cara tem a sistolia, você usa 2,2 da superfície corporal, vezes a superfície corporal dele. Normalmente dá um fluxo de 4, 4,5 para o paciente de 70 quilos, né? Com tamanho normal. Cara, a minha impressão é que nunca é suficiente. Não sei. Aí vocês me perguntam, né? O que você pode fazer para isso? Assim? Tem um monte de serviço que já é protocolo, quando o paciente vai entrar em governo arterial, já vai ter um valor intraórtico. Eu também não acho um absurdo. Talvez essa seja uma boa explicação para isso, inclusive. Né? Eu procurei também, não achei. Às vezes você meter um marca-passo e tentar estimular o batimento nativo do paciente, ver se faz diferença. Também não sei, não existe, nunca vi. Talvez seja uma linha de pesquisa até razoável, assim. Se o cara está na sistolia, você vai lá e mete um marca-passo, você consegue, sei lá, uma frequência de 10. Talvez ajude a jogar para frente aí o tanto de energia que precisa, não sei mesmo. Assim, um monte de perguntas sem nenhuma grande resposta, mas é um negócio que se você for olhar na literatura, é consistente o que você acha, pelo menos em experimento e até em trabalho em cirurgia de aorta, por exemplo. É isso, se vocês quiserem fazer uma pergunta, comentário, desculpa aí a chateação. Na verdade, assim, o que a gente tem para fazer hoje em dia é como eu perguntei, né? Teoricamente, você usar a PAM, numa assistolia, é um indicador de energia e de fluxo, né? E a gente está usando a mesma PAM que a gente usa para um paciente que tem um fluxo pulsátil, né? Então, claramente não é suficiente, matematicamente não é suficiente, né? Entendeu? Eu estou lendo uma PAM de 65, um cara que não tem batimento, não é a mesma energia do cara que tem a PAM de 65, o cara que tem batimento, não é a mesma, né? Não é a mesma. Então, assim, talvez a gente esteja subperfundindo os pacientes no geral, né? Porque a conta não é a mesma, não é a mesma, não é a mesma. E realmente não é a mesma quantidade de energia. Você tem que, quando você aumenta a energia inercial, você aumenta a capilar, melhora a densidade vascular, tem um fenômeno de Faraday, né? Quando você chega na microvasculatura, as hemácias elas se agrupam no meio do vaso. É muito louco que quando você aumenta, vai diminuindo o raio do vaso, a viscosidade diminui, né? Porque as hemácias tendem a se localizar num lugar no meio, deixando o plasma fluir para lá e para cá. Se você está muito vasodilatado, que acontece no carro pulsátil, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então, talvez até piore a viscosidade lá para frente, né? Então, assim, isso aí. Sim. Quantos que eu poderia marcar? Acho que foi 3 Não, acho que é aquela coisa. Não tem um certo e errado, né? É o que dá certo para cada lugar. Eu, assim, no começo a gente preferia ligar entre os dois pontos ali, na pré-membrana pós-bomba, porque era mais seguro, né? Todo mundo queria treinar, sabe? A gente ficava meio preocupado. Agora, sinceramente, eu não tenho mais muita. Eu vou ficar gastando meus APTs ali para ficar discutindo sobre isso, tá? E se quiserem, a gente dá um jeito. No começo eu estava preocupado de torneirinho abrir, de, sabe, assim, de manipulação. Agora, depois que você treina tudo, fica muito mais fácil, você tem um certo costume, né? Foi o que eu falei, depois daqueles que estão passando lá, todos os outros que tiveram que realizar foram junto com a Ed, sabe? Tipo, eu vou passar a casa separada. Foi super tranquilo. Inclusive, esse assessoria, que é muito difícil dar fluxo, 100% dos pacientes que a gente coloca a assessoria lá, dialisa. E a gente consegue colocar isso aqui em série, sem problema nenhum. Consegue colocar tudo com a bateria de diálise. Consegue colocar no sinal. Mesmo que é bem difícil dar fluxo, né? O cara que está em assessoria, mas funciona tranquilo. Sem precisar ficar botando o cara de rio lactado para simular a bateria.
Sim, sim. Não, depende da situação, né? Você tá numa que esses pacientes que estão em assessoria, chocar do jeito, normalmente não dá tempo de você ficar. Faz o que tá fazendo, você começa a montar um negócio que nem era uma ética, você tá brincando, né? Você tá ouvindo outra coisa, uma cacete. Mas quando é um negócio que dá pra dar uma TV, que dá pra você programar, acho que aí dá pra tentar fazer isso. Agora, quando não reato, falou, você monta e depois o que acontece. Esses daí todos ficam desse jeito. Ok? É como ver aquela coisa, se você não tá na hora no lugar, não adianta. Né? Cara, não, mas não, tipo, assim, nunca me chamam para CPR, mas sempre começo com ela, entendeu? Você entende? Fala, tem que jogar cardiogênico, não, mas não é melhor dar uma olhada? Não, ele, tá parando, dava pra decidores. Mas tem os resultados legais, assim, tipo, sei lá, foram uns 10, uns 4, 5 foram pra casa em 10 minutos. Mas teve caso, tipo, tempestade elétrica, e o cara com QT prolongado, teve uns casos bem legais. Teve uma complicação, que é uma perda de membro do paciente, também é um cara mais idoso, assim, mas... E o resto foi esse da válvula que eu falei claramente no sobreviver, mas ele conseguiu ser cirúrgico, né? Ele ficou 48 horas em eco lá, ele reagiu, eu fui cirúrgico na hora que abriu lá, tinha pulado a válvula aórtica que estava para fora. Mas é aquela coisa, né? Puta, a lesão de válvula aórtica, vai colocar em eco, ficou toda essa discussão, eu falei, o cara chegou não tem conversando. Gente, operar o cara, tem que operar o cara sem maçã. Não. Aí o cara foi 2 horas, começou a ficar branco, e aí parou, aí você ia sei lá, você pode femoral, passou na. Mas dava pra ter feito isso muito antes, sabe? Assim, é como eu falei. Não considero uma ECMO CPR, mas foi. Foi massageando. A gente tem isso, né? A parte ruim de trabalhar no hospital particular que depende de você, né? É verdade, depende de você, né? Tem 150 pessoas ali, tem 200 pessoas ali, aí fica difícil, né? Então, normalmente você sempre chega atrasado. Sempre chega atrasado. Para botar de trabalho no serviço público, não faço. É isso aí. Não, tudo tem um ruim. É ruim que você está vendo o que está acontecendo, sabe? Assim, você fala, mano, sabe assim? Está desenhando o programa. Nossa. Essa parte que é o. Eu falei, talvez a gente tenha um terreno para estudar, porque na verdade a gente está fazendo um negócio, para mim, claramente não é adequado para o que você está precisando. Você consegue anular, você consegue gerar um fluxo no cara, mas você não tem gerando muito o que você precisa, né? Talvez você tenha já que passar, se você não conseguir chegar lá com uma energia suficiente, já vai para a cama, vai para mais, né? A gente também é bem conservador quanto a isso, né? Então, fazer uma outra anulação, né? Para esse cara que eu mostrei a imagem para vocês, tem que passar uma cama. Eu 12 horas, falei, cara, nada ali. O cara tinha, sei lá, tinha 80 quilos, 90 quilos, uma cama fazendo um fluxo de 3 e pouco. Cara, claramente não tá dando certo, sabe assim? Não tá funcionando. Você passou uma outra cama, conseguiu gerar um fluxo de 5, 5,5, foi um fluxo de seguro. Mas eu tenho uma impressão que realmente é legal e tem uma coisa para fazer, sabe? Foi. Hoje em dia eu tento não passar uma licença de mais que é possível. Quando começa a dar o fluxo suficiente para o cara ali, para a temática lá, e falar, muita coisa para ficar quebrando uma passagem de caminho, que ganha todo um tempo disso lá, tudo certinho, faz só assim, você deixa uma pessoa ali. Imagina. Não, lá a parte boa é isso, não tem essa questão. Fica na farmácia. Lá. Que colado, né? Isso que eu falei. Se a gente não
Já não vai, né? Mas é isso que eu falei, assim, teve umas duas técnicas que eu coloquei numa Vila Nova, que, cara, claramente o tamanho da cama estava adequado, mas a mulher estava, sei lá, 4, até que tem os dois de moderno. Até do lado do Luciano Azevedo, que chamou para. Cara, fechou ali e a cama estava, claramente, a cama estava, não, trocou a cama um pouco, passou mais uma, tirou a velha, cara, parou, a cama estava, cara, 3, 4 meses com uma. Cara, fica quente o tempo inteiro, por melhor que seja material, né, cara, ela começa a ficar elástica, não tem jeito, né? Se dá uma pressão, a mesma pressão negativa que não faria nada, começa a fazer. Naquele trabalho lá, que até aquele dia que você mandou, que eu tinha te pedido lá na drenagem, lá, a diferença dos dois é exatamente isso, né? Uma cama é mais rígida do que a outra, né? Você tem na cama que é mais rígida ali, ela, até um fluxo maior, ela consegue encher muito mais, porque ela para de fechar a própria cama. Isso tem que levar em consideração. É, isso. Sim. Uma borracha, né? Fica tipo os lá ainda. Essa daí que eu te falei não era minha, não é minha, não, que é uma outra marca. Nosso cozinho. Cara, a gente estava usando da matéria, agora a gente fazendo aquele outro lá, né? Eu não esqueci lá. A pressão de abertura já é 300. Funciona, cara, mas assim, eu não sei, a gente tende a acumular bem menos nossos pacientes, assim, sabe? Pois aí eu não tenho coragem. Sim. Isso eu não tenho coragem. Mas deu certo? Ah, isso eu não posso saber, porque eu não tenho coragem, sabe? Bota a questão, vai. Não, mas a questão é que quanto tempo dura isso, né, Marcelo? E você tem que estar acostumado a ver lá 150 de prestação ali, o negócio começa em 280, quando uma coisa aí. Mas assim, a gente faz o que a gente usou, porque a maquete nem está fazendo mais, acho que está comprando de fabricação, né? Estava falando com o Luiz, tá difícil. O ano passado a gente colocou lá umas 8, 9, nenhuma foi. É. É que não importa. Praticamente lá, PA é 3, 5 dias, não vai ficar teoricamente. O problema é que a bebê você casa com ela, né? Você pede ali casamento, noivado, você fica lá. Pode beber, eu passo uma, já volto, já dá. Vamos dar uma olhada nessa ventilação. Não, cara, você passa, deu 3, 4 dias, o cara continua escolhendo o que fazer. Melhorou. Tem uma porra mais simples. O cara mais zoado, ou o cara mais que foi mais tranquilo, tem uma porra assim. Lá a gente tinha bastante naquela época do Covid, VV tem pouco, mas tem bastante. Só que tem uns que estavam tem uns riscos de cardio bem grande, né? Esse cardíaco, transplante, tipo assim. Mas também não é um negócio, esse tem, sei lá, tem umas 5, 6 pessoas. Depois do Covid tinha 5. E às vezes você fica lá. Sim, você também, você tem hora que fala, para, chega. E realmente começa a ficar um negócio, começa a ter treinado todo mundo, não dá, não tem como ser. Sim. Cara, a gente isso foi, claramente, tem um trabalho que eu quero fazer, eu falei agora com o senhor. Porque você sabe, a gente mamou no Hospital Vermelho, o negócio fechou. E a gente, durante a pandemia, era um grupo. Só que a gente começou, a gente treinou os pacientes no Osvaldo, e foi exatamente isso, cara, foi animal. Assim. E na vermelha eu tive que treinar. E aí começaram a chamar a gente como referência para passar aqui na vermelha. Foi o contrário, assim. Eram os mesmos médicos, o mesmo material, só que aqui o limite não era mesmo. Foi o inverso. Aqui sobreviveu 66%, lá morreu 66%. Claramente, lá tem uns 20 pacientes. Tem 24 alvos. A gente parou de fazer o barco, cara. A gente tá bronca, rolou até demissão ali. A gente falou, não, rolou mesmo, a gente falou, não vai fazer mais, tá fazendo merda. É melhor não fazer do que fazer desse jeito. Ele ficou bravo com a gente.
Mas a gente parou de fazer. A gente olhou os dados, o cara não dá. Sabe? Então, agora que eu já falei para fazer, eu quero comparar as coisas, sabe? Porque são os mesmos médicos, exatamente os mesmos pacientes, usar o mesmo critério de avaliação. Não tem por que ter diferença, né, na cor, que é a mesma coisa. Normalmente ia estar lá porque não tinha vaga no outro, quer dizer, não era que o paciente mais comodo, era a mesma coisa. E, cara, a inverteu a mortalidade. Então, assim, não dá, cara. Não dá pra ficar brincando. A gente parou de fazer, foi feio o negócio. Porque nem chamava a gente para avaliar a forma. Pô, vou indicar um negócio. Eu sei que para colocar o cara vai morrer 5 vezes, eu vou fazer o quê? Né? E assim, então, faz bastante diferença. Bastante diferença. Isso que a gente também parou de fazer. Deixei no final ali um e-mail e o Instagram, se quiser fazer alguma pergunta ali, fica à vontade de mandar comigo, beleza? Obrigado. O pendrive de vocês está aqui. É só tirar. Ele sempre esquece.